Então vamos lá. Bom, boa tarde a todos e todas. Temos, felizmente, uma sala cheia, mas, então, é uma grande satisfação nós seguir o nosso ciclo de painéis e debates sobre novas ciências e humanidades. Nós tivemos ontem uma discussão sobre sociologia alemã, veremos na semana que vem uma discussão sobre África, amanhã, sexta-feira, teremos uma discussão sobre os efeitos científicos e tecnológicos da Segunda Guerra Mundial, e assim vamos. O Leia está à disposição de vocês, 600 vídeos no YouTube, que eu minto que eu comprei um canal do YouTube, mas ninguém sabe que é mentira. Aí estão lá disponíveis 600 vídeos, que até pode ser usado em aula e tudo, né? E no segundo semestre nós vamos publicar um livro, que está bastante atrasado, mas afinal vai sair, a Universidade do Futuro, as Novas Ciências e Humanidades, um livro de 400 páginas, com vários professores. Então, o tema de hoje, né, a origem dos elementos químicos, eu tenho a satisfação de apresentar, então, nossos dois professores. Em primeiro lugar, o professor Jairton Dupont, que é de Farroupilha, que eu agradeço a presença. Eu não vou poder ler todo o currículo dele, que levaria 3 horas e meia, mas eu vou fazer uma síntese. Ele é professor titular do Departamento de Química Orgânica da URGS, bolsista lá do CNPq. Ele tem licenciado em Química pela PUC, do Rio Grande do Sul, doutor em Química pela Universidade Louis Pasteur de Estrasburgo, com pós-doutorado na Universidade de Oxford, e também atuou como professor de Química Sustentável na Universidade de Nottingham. Ele tem vários cargos no CNPq, CAPES, já publicou mais de 300 artigos, 13 patentes, e recebeu vários prêmios, né, ele é Fellow da Royal Society da Inglaterra, pesquisador de destaque de FAPERGS, professor convidado da Universidade de Pasteur, da Universidade Erlangen-Nuremberg, Alemanha, Universidade de Alcalá de Henares, Universidade Rovira e Virgili. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e foi contemplado com a medalha Simão Matias, da SBQ, e com o Humboldt Young Research Award. Também recebeu o prêmio Scopus, da CAPES e da Brazilian Chemical Society, da FINEP, e também da Dr. Honoris Causa, da Universidade de Múrcia, na Espanha. Agradeço muito, professor, por aqui estar. E tenho a satisfação de apresentar a professora Rita Maria Cunha de Almeida, que tem graduação, mestrado e doutorado em Física por essa universidade, professora titular do Instituto de Física dessa universidade, é membro do Comitê de Física da International Union for Pure and Applied Physics dos Estados Unidos, faz parte da Comissão de Pós-Graduação da Universidade Nacional de Ensino em Física, tem trabalhado na área de Física Biológica, na área de expressão gênica, na escala do genoma, modelagem multiscala para migração celular. Professora, muito obrigado pela sua presença. Então, com a palavra o professor Jair. Modelagem multiscala para migração celular. Professora, muito obrigado pela presença. Boa tarde a todas. Com a palavra o professor Jair. Sempre é uma grande oportunidade, prazer e desafio em falar para o público mais geral, não ser tão específico em relação à ciência. Estão me escutando? Não, né? Agora? Então, boa tarde a todas e a todos. É sempre um grande... Agradecer ao professor José Vicente Tavares pelo convite. É sempre um grande prazer e também um desafio em falar para um público mais geral e não tão específico quanto ao relacionado à área de Química. A professora Rita de Almeida, né, do Instituto de Física, e o desafio lançado para nós é a questão da origem dos elementos químicos. Na verdade, ele é uma desculpa para a gente poder discutir, nesse tempo de obscurantismo, o papel da ciência, em geral, na evolução da humanidade.
E ele vem a calhar porque este é o ano internacional da tabela periódica, fazem 150 anos que o Mendeleev criou a tabela periódica. Para aqueles que não sabem, é um dos raros exemplos de modelo da química que sobreviveram a mais de um século. Na química, ao oposto da física, os modelos que a gente usa para tentar descrever e prever o mundo natural, eles são raríssimos, são muito poucos, a química muda de modelo todo o tempo, tentando entender de como ocorre essa transformação. Vocês estão vendo nessa primeira imagem aqui, aí vocês já vão poder entender, nessa primeira imagem, né, de onde é a origem dos elementos químicos, né, no universo conhecido. Sempre quando eu falar em universo, e acredito que a professora Rita também vai dizer, é o universo conhecido, né, porque nós não conhecemos a maior parte do que é constituído o universo, se ele é finito, se ele é infinito, por que razões ele existe, mas no universo conhecido, a origem dos elementos químicos ela é muito bem evidenciada. E aqui vai a primeira lição, isso é, se eu posso dar lição para vocês, é que ciência é baseado em evidências, em fatos. Evidência e fato, ele existe, queira ou eu não queira. Eu estou de acordo ou não estou de acordo, ele existe. Uma evidência científica, um fato científico não pode ser mudado. Ele pode ser melhorado na sua observação. Então, ciência é baseada em evidências e em fatos. Indício não é nada para nós. É o oposto da fé. O que é a fé? É acreditar naquilo que não se tem evidência. Eu vou começar com uma piada. Por favor, eu não tenho absolutamente nada contra pessoas religiosas ou como qualquer credo ou qualquer crença ou outra. Quando eu vou falar de religião, e muitas vezes aqui eu vou me referir a judaico-cristã, né? E tem uma piada extremamente interessante de entender ciência e religião, que são dois mundos incompatíveis e que não podem conversar entre si pela simples razão que um é baseado em evidência e o outro não tem evidência. A piada que se conta, a gente pode hoje em dia falar do Papa, porque o Papa ele é relativamente bem, é que está um ateu, aliás não é um ateu, essa pessoa já faleceu, um dos grandes filósofos e pensadores do mundo atual, para aqueles que conhecem, Christoph Hitchens, que escreveu vários livros inclusive sobre Maria Teresa, em que está ele e o Papa, isso é uma piada, não é? E eles estão discutindo a existência ou não de Deus, né? E o Christoph Hitchens pedindo evidências para que se pudesse fazer, e o Papa, no fim, irritado, diz ao Christoph Hitchens: não, tu parece aquela pessoa que está vendada num quarto escuro procurando um gato preto que não existe. Procurando alguma evidência. E o Christoph Hitchens responde: nós não somos tão diferentes assim. O senhor também parece aquela pessoa vendada num quarto preto procurando um gato preto que não existe. A única diferença entre nós dois é que o senhor encontrou. Só para a gente ter uma ideia de como se trata. Agora, o que é interessante do universo conhecido, tem uma passagem que é muito importante, que quando a gente passa do mundo, se eu posso assim chamar, quântico ao mundo gravitacional. Esta é a relação importante que se tem. Nós conhecemos aproximadamente, depois de 100 segundos, 3 minutos, depois do Big Bang, nós conhecemos quase tudo. Nós temos evidências de quase tudo do universo conhecido. Existe uma barreira que eles chamam de barreira de Planck, que vocês vão entender, e que possivelmente a capacidade humana será incapaz de conhecer a tempos menores que esse, que a gente chama barreira de Planck, que é 10 na menos 44 segundos ou 42, eu nunca lembro.
Tá? Eu acho que é 10 na menos 44 segundos. É o tempo que nós vamos conseguir acessar com a nossa capacidade humana e tecnológica. Tudo que ocorreu num tempo menor que esse é impossível a gente observar e ter alguma evidência. Essa é a famosa barreira de Planck. Depois disso, nós conhecemos, né, em que o mundo gravitacional passa a existir, isto é, a matéria passa a existir, e aí começam a serem criados os primeiros elementos químicos. Vocês estão vendo lá bem no meio está o hidrogênio. O hidrogênio que é o combustível de todas as estrelas. E a partir desse hidrogênio, a gente vai contar uma pequena historinha, que tem a tabela periódica dos químicos e a tabela periódica dos físicos. Eu já vou mostrar para vocês a diferença, que é bem interessante. Para aqueles que não conhecem, acho que é assim que avança. E aqui é a primeira. Os físicos sempre reclamam dos químicos, que os químicos não matematizam seus fenômenos, o que é absolutamente verdade. Os químicos, nós somos empíricos, totalmente empíricos. Né? E aqui vem uma segunda piada, que é a diferença entre um físico e um químico. É que o físico com um experimento ele publica 100 artigos. E o químico com 100 experimentos publica um artigo. Essa é a diferença básica, é que químico é muito empírico, ele fica procurando, né, algumas correlações e cria modelos que logo depois ele mesmo destrói o modelo e cria outro. Ok? Isso aqui é uma equação que eu adoro, certamente é plágio de alguém, mas eu não me lembro de quem, então, portanto, eu não posso dar o crédito. Né? Que a gente tem que imaginar o seguinte, que do nada, mais alguma coisa, nasceu o universo. Bom, se vocês forem budistas, é barbada, né? Porque a busca é o nada. Então, logo, o nada é o universo. Né? Mas o que é esse algo? O que é esse algo? Não pode ser multiplicado, porque nada é zero. Eu tenho que somar, não posso. Essa é a minha equação, é que eu plagiei de alguém, eu não sei de quem, mas. Tá. Então, as primeiras tentativas no mundo ocidental de se tentar explicar o universo observado, na verdade era a Terra observada, foram as religiões. Foram elas que são as primeiras tentativas de explicar o mundo natural. Né? E a gente tem que entender de como foi. Né? Aí tem o Deus de Abraão, é óbvio, né, que é a primeira religião monoteísta, né, que a gente podia discutir aqui, eu adoro isso, eu posso discutir horas e horas, né, em que tem um único Deus, e esse Deus criou o universo conhecido, né? E isso é importante porque ele criou tudo como existe. Entendeu? Então, quando a gente falar de criação, significa que algo, Deus, criou o homem como ele é. Né? Os membros do design inteligente, eles são um pouquinho mais evoluídos. Eles acham que houve pequenas evoluções e algumas mutações em algumas espécies. Não? Bom, nós sabemos, né, que darwinismo é como a teorias de Einstein. Não se discute. É ponto final, é ciência, é evidência. Não existe nenhum indício de que a teoria da evolução das espécies de Darwin esteja errada. E aí vem e que passa no grande público, que isso é importante a gente tentar levar adiante, é que os criacionistas ou membros do desenho inteligente, eles acham que a questão é binária. A ciência não é binária. Se algum dia nós provarmos que a teoria de Darwin não está correta, não significa que o criacionismo esteja correto. Possivelmente não, certamente nós encontraremos uma outra teoria muito melhor que a de Darwin. Então, a questão não se põe, se eu quiser desprovar o darwinismo, eu não estou provando o criacionismo. Não é binário, ciência não é binária. Ciência é baseada em modelo. E aí vem a outra lição importante, que as pessoas dizem, não, mas isso é só uma teoria. Bom, em ciência,
Uma teoria é algo que nós já provamos, já tivemos evidências, já foi reproduzido por centenas, se não de milhares de outros pesquisadores. É reprodutível. Uma teoria, a teoria da relatividade de Einstein, né? Alguém vai dizer, mas é só uma teoria. Não. Né? A teoria para um cientista é algo que tem evidência e está comprovado. Ok? Então, quando dizem, mas darwinismo é só uma teoria. Né? Segundo Richard Dawkins, desculpe o palavrão, eu vou dizer em inglês, my ass. Ok? Então, tem a religião ela tem um papel fundamental, porque ela foi uma das primeiras tentativas em todas as culturas de tentar explicar o mundo natural. E a gente tem que entender que há 4 mil anos atrás, como era a cultura. Né? As pessoas achavam que trovão era algo divino, castigo de Deus. Né? Não se conheciam os germes, era castigo de Deus. Né? Quem tinha epilepsia até um século atrás era considerado possuído pelo diabo. Então a gente tem que entender que os indivíduos que criaram esses modelos estavam inseridos numa cultura e num conhecimento daquela época. E daí vem a origem, então, que vem da origem dos elementos. Aí vocês têm o Deus do Abraão. Né? Para quem não conhece, né, o Deus do Abraão, monoteísta, tem o judaísmo, que todo mundo conhece, tem o cristianismo, tem o islamismo, e tem o mais novo, o mais bonito de todos, né, que é a historinha, para quem quiser, olha no YouTube, o dos Mormons. Que é o mesmo Deus. Eu esqueci de colocar aqui um quarto, que alguém me chamou a atenção quando eu dei essa palestra num outro país, que existem os drusos. Vocês sabem os drusos? Você sabe que para ser judeu a mãe tem que ser judia, né? Isso vocês sabem, né? Para ser judeu a mãe tem que ser judia. O pai pode ser qualquer coisa, mas a mãe... Né? Os drusos não. O pai e a mãe tem que ser druso. Portanto, é uma barbada. Para quem trabalha com genética, para fazer o dating, porque é óbvio, né? E, aliás, tem uma, como é que é? Não é o manto sagrado, aquele que estava na Espanha, que eles achavam que sobre o corpo de Cristo, o santo sudário. E eles tiraram a amostra de sangue, fizeram e eles encontraram que era de um druso. Vocês sabiam disso? É interessante, né? Um druso, que era no século XI, século X aproximadamente. Ah? Só para a gente ter uma ideia, como um barato, né? E os drusos são extremamente interessantes, porque os drusos, né, eu não sabia, né, eu sabia que os drusos, eles acreditam em todos os profetas. Eles acreditam em Moisés, né, que já está provado que não existe, nunca existiu, né? Jesus, que possivelmente tenha existido entre figuras, né? Porque a própria tentativa de ludibriar a história para justificar a presença de Jesus, de certo modo, mostra que deve ter existido um ou mais personagens nessa época. Né? Vocês têm o Muhammad, né? E vocês têm Joseph Smith, né? O dos Mormons, que é uma historinha muito engraçada. Botem no YouTube e vocês vão adorar. Né? Se contam a história para vocês, vocês vão achar que é uma história... Né? É como contar a história de Jesus Cristo para um hindu. Né? Ele vai dar risadas até o... Mas é uma tentativa de explicar o mundo natural com aquelas questões. Bom, tem o Odin, né? Tem os nórdicos. É fantástica para quem... Tem um livro novo do... como é que é o nome do ator? O ator inglês, eu sempre esqueço o nome dele. Que escreveu um livro sobre os mitos. Bom, já vai me aparecer o nome, é muito legal o livro, é sobre todas as... Né, onde começaram as primeiras histórias ao redor da fogueira, né? Aliás, a revolução da química começa com o fogo, o domínio do fogo. É a primeira reação química mais importante da humanidade, né? Fogo. Vocês têm como queiram, filosofia ou teologia japonesa, vocês têm a Santíssima Trindade dos hindus. Se a gente acha que a Santíssima Trindade foi Santo Agostinho que fez, vocês podem me perguntar depois outras coisas desse tipo, né? Vocês têm outras, nos chineses, vocês têm N civilizações que tentaram, né, explicar. Eu poderia colocar aqui
N exemplos, né? Só tem o livro que eu falei do Christoph Hitchens, que é God is Not Great, né? Religion Poisons Everything. Infelizmente não tem em português ainda, mas vocês vão ver que ele consegue condensar numa página coisas inacreditáveis, né? Desde da Mesopotâmia. Eu vou adentro. Bom. Então existe a volta do obscurantismo. E no Brasil agora, é claro, nos Estados Unidos ele vem desde do século passado, e é uma briga violenta, se vocês não conhecem a história dos Estados Unidos, da tentativa de ensinar nas classes, desde o primário, se ela não chama mais primário agora, é ensino fundamental, né? Desde o ensino fundamental, tentar colocar o criacionismo junto com ciência. Não tem, é incompatível, não dá. Eu sou a favor que se ensine religiões. Eu acho isso essencial para que uma pessoa cresça e aprenda todas as religiões. Eu tenho a história que eu sempre conto, eu tenho uma filhinha de 10 anos e ela foi educada na Inglaterra, ela foi alfabetizada na Inglaterra. Eles começam com 5 anos, e com 5 anos eles ensinam Big Bang e darwinismo. E tem uma aula à parte, que eles chamam de Fate. E aí vocês podem imaginar o que fica numa cabeça de uma criança, né? Como é essa construção do pensamento. E, então existe isso dessa tentativa imensa de colocar criacionismo junto com ciência. Não sou contra. Aliás, se quiserem proibir religião, eu vou ser o primeiro a ir na rua manifestar que eu sou a favor de religião. Acho que religião, ela faz parte. 85% da humanidade acredita em um Deus pessoal. Por que eu acho que eu vou converter os outros 15% nem tenho esse direito de justificar ninguém. Ok? Mas vocês estão vendo, nos Estados Unidos é aquilo, né? O criacionismo. E tem até aquelas... Eles pagam, né? Tem o Museu do Criacionismo, né? Em Kentucky. Eu visitei, é uma maravilha. Vocês vão ver seres humanos andando junto com dinossauros. É uma coisa espetacular. Vocês estão rindo, mas é verdade. E são pessoas... vocês imaginam o que foi responsável pelo projeto do genoma humano? Collins, né? Vocês imaginam o que foi responsável pelo projeto do genoma... Sabe o que ele é, né? Ele abandonou a ciência. Ele mostrou que os hominídeos são no mínimo 120 mil anos, existem há mais de 120 mil anos, mas como contradiz a Bíblia, que deveria ser 6 mil anos, ele preferiu acreditar na fé do que aquilo que é a ciência. Então, se a religião faz isso com alguém desta inteligência, imagina o que ela pode fazer com pessoas não burras, não estou chamando de pessoas de burras, mas de pessoas menos letradas. O que pode fazer na cabeça dessas pessoas? E de como ela enxerga o mundo. E isso é fundamental para quem faz ciência, seja ela ciência dura, ciência mole, etc. Porque ciência significa que nós trabalhamos sempre com um pé no conhecido e um outro no desconhecido. Esse é o nosso objeto, é tentar entender o desconhecido. Eu já vou parar em seguida, depois de mais 2 ou 3 minutos, para que eu tenho centenas de fotos para mostrar para vocês de como evoluíram os elementos químicos, que a gente pode saber se eles foram criados numa supernova, numa estrela ou não, de como é feito. Eu adoro os físicos, porque os físicos eles sempre dão nomes muito legais às coisas que as pessoas entendem. Não é que nem o químico tem nome estranho que ninguém entende nada, né? A física não, é buraco negro, matéria escura, né? Tem umas coisas extremamente, né? Buraco de minhoca, tem N. Os físicos são geniais para isso. Não, os astrofísicos, os teóricos menos. Mas tem assim, vocês podem imaginar o que significa isso no mundo de hoje. Eu vou contar a história que para mim é o maior gênio que já pisou sobre essa terra, Sir Isaac Newton. Vocês imaginem alguém que em menos de 6 meses desenvolveu o cálculo diferencial integral para explicar os seus fenômenos. Sabe aquilo que levam anos aqui para aprender?
esse indivíduo, em 6 meses, desenvolveu o cálculo, etc. Toda a física gravitacional, etc. A gente teve que esperar vir Einstein para poder acontecer. Esse indivíduo era extremamente religioso. Dizem que morreu virgem. E esse indivíduo ele conseguia explicar a estabilidade de 2 objetos. Será a Terra com a Lua, o Sol com a Terra. Quando ele botava um terceiro objeto, a teoria dele ia para o pau. Não funcionava. Bom, ele, ao invés de, com toda a genialidade dele, de procurar outras coisas, ele só, quando tem o livro dele, Princípio e a Matemática, ele só fala em Deus na última página. Como eu não consigo explicar, isso deve ter sido obra de Deus. Então vocês imaginem que todo cientista, diante de algo que ele não consegue explicar, que é o objeto dele, ele vai atribuir a um outro ser, nós estamos ralados. E no Brasil, atualmente, isso é gravíssimo. Tem uma ministra que disse que como é que nós deixamos que a ciência tomasse conta das escolas? E aqui eu vou ser duro. Duro mesmo. Eu não aceito como desculpa que era o menos pior. A civilização europeia mostrou. A França mostrou quando a Marine Le Pen foi para o segundo turno, ou quando o pai dela foi para o segundo turno. Os civilizados de direita e esquerda se uniram para bater o obscurantismo. E aqui as pessoas se omitiram. É uma guerra civilizatória. Não pensem que não é. É um processo civilizatório. Eu vou mostrar por último um gráfico aqui que vocês vão ficar espantados, que é de um neuro, que é do Sam Harris, que mostra o que o obscurantismo fez. Nós chamamos de idade do que? Idade das trevas, não? Do século IV até o século XV. O que o obscurantismo fez com o mundo ocidental? E é isso que está em jogo. É o processo civilizatório. Em nome de tolerar o intolerável, de uma imprensa, como diz o Noam Chomsky, uma imprensa ocidental que acha que é imprensa livre. Não existe imprensa livre, existe business free press. É isso que existe. Em nome de tolerar o intolerável, em breve não existirão mais os tolerantes. Karl Popper. Eu estou falando até de sociólogo. Eu não posso, quando eu tenho apologia ao crime, à misoginia, ao racismo, à homofobia, isso não se tolera, isso se combate. É aqui que a guerra civilizatória se encontra. Ok? Por favor, eu sou ateu, mas a minha esposa é cristã, vai à igreja todos os domingos, tá? Não tem nada de... Só que ela deixa o Deus dela em casa, os brinquedinhos dela ficam em casa, ela não traz para... Ok? Olha aqui, ó. Quando falarem em Deus, que Deus? Vocês estão vendo? Existem hoje em dia 27 deuses mais populares, tá? Mas no total ainda, o número que o Richard Dawkins dá é 1770, aproximadamente. Na Índia, então, é uma maravilha. E eu adoro a Índia porque eu tenho Deus para tudo, eu posso explicar tudo. É uma maravilha. Então a gente tem os deuses que dão a origem. Eu vou ir adiante, Aqui vocês têm, bom, é só figuras para... Isso vocês entram eu tirei do Google, Não tem nada de... Eu tenho várias citações da Bíblia. As pessoas gostam de pegar
as coisas boas da Bíblia. Aliás, teve alguém que já fez isso, um gênio também da humanidade, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, ele viu todas as... Eu adoro dizer palavrão, mas não posso dizer. Né? Todas as inconsistências da Bíblia, né? Genocida, escravagista, homofóbico, misógino. E ele tentou, Thomas Jefferson, como cristão, ele tentou. Disse, eu vou tirar tudo isso e vou ficar com um negocinho que é a Bíblia de Thomas Jefferson. Ponham no Google e vocês vão encontrar. Tá? Então eu adoro usar algumas passagens só para... Né? Só para dizer para vocês que eu estudei em internato, tá? Então eu conheço o Velho e o Novo Testamento. Tá? Então, se quiserem, eu posso... né? E foi lendo a Bíblia que eu virei ateu. Tá? Fate. Né? Okay. Eu vou adiante para não ir adiante. Esse aqui é só para... É genial, né? A diferença entre ciência e criacionismo. Né? Essa é uma feira de ciências dos criacionistas. Né? A hipótese. Darwin está errado. O experimento. Leia a Bíblia. Qual é o resultado? É isso. Ok? Então, não misturem fé com ciência. Ok? Não dá. Não tem jeito. Eu estava dizendo aqui para o professor, etc., que eu me nego a discutir com um criacionista. Eu não dou palco para falar com eles. Eu posso ir numa igreja e falar, não tem nenhum problema. Aliás, eu disse que eu aceitei pela primeira vez ir numa discussão sobre ciência e fé na Universidade Criacionista do Brasil. Não sei se você sabe que nós temos várias, mas tem uma delas que é bem clara e é grande. E uma que o nosso presidente adora. A Mackenzie. Leiam a primeira página da homepage da Mackenzie. É a tentativa de usar o método científico para justificar o criacionismo. Ok? Só para vocês terem uma ideia de onde... a gente não sabe onde nós estamos andando. Eu vou ir adiante. Essa aqui eu peguei porque ela é genial, porque essa aqui é de um... Eu não vou lembrar o nome dele, mas essa é genial. E ela é de um padre porto-riquenho. Tá? Que quando escutou o agora prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, dando uma manifestação no Senado brasileiro. Quando foi que comemoramos Darwin? 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu não lembro. Que teve o ano de Darwin, do darwinismo, e que o Crivella fez um discurso que a Veja tinha, né? Que era um absurdo. Aí o padre esse publica... Só para gente adiante. Bom, o que faz isso? Isso aqui. Eu estou falando do Reino Unido, eu estou falando do Brasil. São tomadores de decisão que decidem nossas vidas. Continuam dando alvejante na Inglaterra porque alguém espalhou que curava autismo. Isso não é brincadeira. Não teve o delegado aqui que disse que foi uma revelação divina que ele encontrou aquelas crianças em Novo Hamburgo, não sei o quê? Nós temos centenas de exemplos de onde isso permeia a nossa sociedade. Isso é grave. Eu não vou falar nem de terra plana. Mas vocês estão rindo, mas tem, e existe entre nós. Existe. Bom, tem até físico que foi virar monge budista. Tu quer que eu faça o quê? Bom, tudo bem. Então vocês imaginam assim, as vacinas. O sarampo voltou na Europa. Volto a dizer, isso é grave. É gravíssimo. Não nem falar em mudança climática. Podia dar uma palestra aqui sobre mudança climática e aí ia ter briga até o... que é outra... O planeta está se lixando. O planeta já passou por 5 eras glaciais. Ele está se lixando. Ele vai continuar existindo por mais 4,3 bilhões de anos, no mínimo. O que vai deixar de existir somos nós.
Ok? A Terra tem 4,3 bilhões de anos, não 6 mil anos, né? E possivelmente vai ter mais 4,3 bilhões de anos antes de... Né? Porque a química é em... Bom, eu não vou aqui é todo... Em inglês tem uma palavra que chama bigotry. É uma palavra extremamente interessante, não tem tradução ainda no português, é preconceito, se traduz em português, mas é um preconceito daquele que só eu tô certo, tá todo mundo errado, né? Inclui tudo, misoginia, homofobia, tudo que vocês quiserem, ou Trump, ou pouco importa, bom, pouco importa. Okay? Essa palavra ela é extremamente importante porque ela define, e em geral, né? Ela é muito pronunciada nos fundamentalistas religiosos. Aliás, eu tenho ali fora, se vocês quiserem, eu comprei baratinho. Tinha um pessoal de uma certa igreja que estava vendendo azeite de oliva de Jerusalém, que foi bendita por 14 pastores, incluindo o Edir Macedo. Você acha que eu estou brincando? Vocês não assistem televisão de vez em quando para se divertir? É verdade. Eu não... Bom, aqui eu não vou entrar. Aqui são as duas formas, então, que teve. Uma delas é criação. Quando eu falo de criação, algo criou. Ok? E a outra é evolução. A palavra-chave, o universo evolui. O universo não foi criado, o ser humano não foi criado, nós somos partes da evolução. A minha filha me pergunta com 10 anos, mas quem foi o primeiro homem? Eu digo, não, podia ser a primeira mulher. Né? Não houve um primeiro. Houve uma população. Nós somos partes da evolução. Ok? Isso é fundamental e que define. Eu não vou falar do que tem, mas logo dos 3 primeiros aqui, isso aqui é como é que a igreja trata, eu vou adiante, né? Porque isso é genial, né? Porque os gospels nos Estados Unidos dizem que os aliens, né, os alienígenas vão para o inferno, mas o Papa Francisco... Eu não estou brincando, isso é real, né? Bom, então, o que está aqui? Eu podia botar mais coisa, né? Que em vez de astronomia, eu quero ensinar astrologia. Aliás, a astrologia está toda errada, né? Porque Plutão não é mais planeta, né? Eu não sei como é que eles fazem. Vai e volta, né? Bom, mas tudo bem. A química, eu vou fazer alquimia. Né? Em vez de ir para medicina, vai para o curandeiro. Né? Em vez de fazer ciência, vai fazer curanderismo. Em vez de fazer psicologia, vai fazer a cura gay. Bom, agora voltou a ser proibido, né? Mas tá. E assim eu posso ir adiante. São esses valores que estão colocados. Bom, outro dos meus grandes, Bertrand Russell, a última frase dele representa algo fundamental do que a gente pode esperar de um sistema. Na verdade, é a complete and disregard for human suffering in the pursuit of profit. Vamos adiante. Bom, aqui é a penúltima, depois é a última. É 10 a menos 44 segundos. Essa é a barreira de Planck. Vocês sabem até qual é o mínimo de tempo que eu consigo medir um processo hoje na química? Os físicos eles dizem que conseguem mais. Na química a gente consegue 10 na menos 17, que é femton segundo. 10 na menos 17. Se ocorrer em tempo mais curto que 10 da menos 17, é como um beija-flor batendo as asas, né? Eu vou ver uma média, né? Eu não vejo o processo. E aqui eu vou decidir, quando é que começou o tempo do universo? Qual é o tempo zero? Foi quando nasceu Jesus Cristo? Não. Eu vou botar 2 equações aqui, eu botei poucas equações, né? Para evitar que... aliás, porque eu também não sei derivar mais, mas tudo bem. Tem 2 equações, a de Einstein e de Planck, de energia. A primeira todo mundo conhece, né? A mais famosa é de Einstein, né?
E a outra é de Planck, que correlaciona frequência. Frequência o que é? O inverso do tempo. Então, tempo, um relaciona matéria e o outro relaciona tempo. Se eu colocar as duas, significa o quê? Se eu não tenho massa, eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, eu não tenho massa. E essas equações já foram demonstradas certas milhões de vezes. Então, o tempo zero do universo conhecido é quando foi criada a primeira massa. Isto é, quando o mundo quântico passou a ser gravitacional. Aí vamos ver, os quarks têm massa? Eu não sei. Tem. Então, aí já é complicado, porque os quarks já se comportam já quanticamente, não tão gravitacionalmente. É uma briga dos físicos. Mas eu só posso ter tempo, isto é, o zero do nosso relógio começou quando? Quando a primeira massa foi criada. Ok? Esse é uma lição bonita, né? Porque a gente pode explicar para todo mundo, né, em duas equações. Isso eu consigo entender de física. Né? Bom, isso aqui é a tabela periódica dos químicos, que todos vocês conhecem, né? Ela é fantástica porque ela resume, acho que a maioria das coisas que nós conhecemos em química e que vem se perpetuando há mais de um século. Né? E eu gosto de brincar com os criacionistas, é que tem um elemento químico ali no meio, 42. Sabe o que é o elemento 42? É um elemento artificial. Deus não criou ele. Fomos nós. É o tecnécio. Que faz a tabela periódica, falta o tecnécio no meio. Ele é só artificial. Digo que... É 43. Que designer mal... Né? Que alguém vai fazer o designer do mundo e faz uma coisa dessa. Mas eu vou adiante. E essa aqui é a tabela dos físicos. É porque, assim, 100 segundos ou 3 minutos depois do Big Bang, houve suficientemente, a temperatura baixou e foi suficiente para criar os primeiros átomos, que é o hidrogênio. Aí o hidrogênio conseguiu se fundir para formar o hélio e seus isótopos. E criou também, como diz a minha filhinha que aprendeu na Inglaterra, assim, e um pouquinho de lítio, que é 10 na menos 8% de lítio. O lítio tem um número atômico, um pouquinho de lítio. Eu podia ter botado o lítio ali para vocês. E para o resto, para os físicos, tudo é metal. Pouco importa. Ok? Aqui tem todas essa apresentação, se vocês quiserem depois baixar, etc., vai estar à vontade. Eu não tenho tempo de discutir de onde vem. Mas logo depois do Big Bang são esses dois principais elementos, ou 3 com o lítio, que foram criados. Aí nós temos que esperar que sejam criadas as primeiras estrelas para ter energia suficiente para que esses elementos, na explosão dessas estrelas, possam ser criados. E aí os elementos até o ferro são criados nas estrelas. Ferro é o elemento mais estável do universo. É 57 ferro, né? Eu não lembro mais. Ferro. Então o ferro é criado na explosão das estrelas. Por isso que o Carl Sagan dizia que nós somos o quê? Stardust. Depois nós temos que esperar, eu vou ir adiante para não ir mais rápido, isso aqui eu vou parar aqui, mas depois nós temos que esperar que sejam criadas, que os físicos chamam de supernovas, que são estrelas monstruosas, densas para burro, são poucas no universo, mas representam em torno de 24, 27% da massa do universo conhecido. Tem que esperar essa para que os elementos mais pesados que o ferro possam ser criados. Por isso que eles são raros. Ouro, irídio, ródio, etc. Mas aqui tem uma coisa muito legal. Isso aqui é do Neil deGrasse Tyson, o meu astrofísico preferido. Vocês conhecem ele, né? É genial, é um dos homens mais geniais que eu conheço da divulgação da ciência. A única coisa ruim é que ele destruiu Plutão, mas tudo bem. Que não é mais planeta. Mas o que o ser humano, o que nós somos, os seres vivos são constituídos?
de quê? Majoritariamente de hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio. São os 4 elementos mais abundantes no universo. Exceto hélio. Claro, tem hélio. Mas hélio não serve para nada. Só hoje em dia descobriu que pode fazer um complexo com hidrogênio, mas isso não é nada. Hélio não reage com nada. Não faz nada. Então, os 4 elementos mais abundantes do universo são constituintes da vida. Então, se perguntarem para você se existe alienígena, é bem possível. Porque o número de estrelas no universo conhecido é maior que o número de grãos de areia em toda a Terra. Vocês sabiam disso? É genial, não é isso? Se eu pegar todos os grãos de areia da Terra, vão ser menores que o número de estrelas existentes. E o número de átomos que constitui um grão de areia é maior que o número de estrelas. Gostaram do tamanho maior e menor? Tem um site que chama DudeMath. Vocês vão lá que tem esses números. Hã? Mas não é genial de saber isso? Se tiver um alienígena, ele possivelmente vai ser constituído. Por que nós achamos que nós somos especiais? Nós somos constituídos de algum isótopo raro de berílio? Não somos especiais. Nós somos aquilo que tem de mais comum no universo. Eu vou só mais uma palavrinha e eu vou indo já para o último. Aqui tem, ela vai falar, eu vou adiante, que tem reação, não interessa, a estrela, como é que é o hidrogênio, quando é que a Terra vai acabar, né, quando é que o Sol vai embora. Não se preocupem, que ainda a gente tem alguns 7 bilhões de anos, não se preocupem. Aqui que vai até o ferro, eu vou adiante, as imagens do Hubble, eu vou passar, eu só quero botar isso aqui. Isso aqui é do Sam Harris. Vocês estão vendo que é o avanço da ciência em funções das civilizações. Sei lá, eu posso pegar lá na Mesopotâmia e eu vou para o Egito. Vou para Grécia, vou para Roma, até o século IV. O conhecimento vai seguindo. E aí depois tem a era o quê? Do obscurantismo, a idade das trevas, até Copérnico ou Galileu Galilei, que é no século XV. O que aconteceu no século IV? No mundo ocidental? Oh, não tem nenhum cristão aqui, mas que diabo? Já viram falar de Santo Agostinho? Santo Agostinho foi que botou ordem na balbúrdia cristã. Foi ele que criou o purgatório, o limbo. Vocês imaginem, o limbo já não existe mais, né? Sabe o que é o limbo? Limbo, eu cresci sabendo que eu não ia para o limbo porque eu fui batizado. Ok? Agora vocês imaginem o pesadelo, o drama de bilhões de pessoas durante todos esses séculos que tiveram crianças inocentes que morreram e não foram batizadas e acharam que iam para o limbo, que iam para o inferno. Eu não vou falar das mutilações que são feitas principalmente em crianças e mulheres em todas as religiões. Em nome de alguma coisa. O século IV é quando Santo Agostinho pôs ordem na casa. Acabou. Tem pessoas que dizem assim que tem a era de ouro do Islã, né, que vai até o século XI. Na verdade, o Islã não criou nada. O Islã só... A gente guarda muito ele porque eles guardou Aristóteles, né? Tá? E eles roubaram, assim, a gente chama de números arábicos. Tá todo mundo errado. Eles roubaram dos paquistaneses. Os números arábicos, que a gente chama de arábico, não é invenção da Índia. O número 0 não é deles, é dos... Eles se aprofundaram disso. E até o século XI, Bagdá era o iluminismo da civilização. E no século XI apareceu o Santo Agostinho dos muçulmanos, Al-Ghazali.
O Al-Ghazali botou ordem no Islã. Isto é, que todo mundo tem que rezar não sei quantas vezes, tem que ficar ajoelhado para não sei o quê. Entendeu? E que manipular números era coisa do diabo. O que aconteceu com a ciência? Nós tivemos que esperar isso. E eu espero que naquele final vermelho ali não apareça assim: Trump mais B. Desculpe o tempo longo que eu tomei, mas eu poderia... Eu adoro contar piada, tenho centenas de piadas de cientistas. Todas são politicamente incorretas. Né, quiserem discutir. Muito obrigado. E desculpe pela... Muito obrigado, professor. Espero que não seja a última palestra do ILEA, o pré-fechamento do ILEA, mas... Estou muito agradecido. Passo então a palavra à professora Rita Almeida. Bom, eu vou falar um pouco menos e... desde que eu nasci, eu sou... Tá todo mundo escutando? Deu? Sim? Tá. Então, desde que eu nasci, eu sou otimista por natureza. Então, a minha visão é muito mais otimista e emocionante. Não estão escutando? Assim, mas eu não vou conseguir falar o tempo inteiro assim. Aí. Eu também... o meu otimismo, ele é, de alguma maneira, baseado em evidências. E... Tá bom. Então, a minha preocupação é mostrar... Bom, como é que a gente descobriu todos os elementos, dado que eles são formados em estrelas, e a gente está num ponto muito pequenininho do universo, é muito pequenininho. Como é que nós podemos, a partir das coisas que a gente vê aqui, das experiências que a gente tem acesso aqui, ter se dado conta de todas as coisas que a ciência está nos levando a entender agora. Vocês veem que de uma estrela, a única coisa que nos chega, ou a coisa que mais traz informação para nós, até há pouco tempo, foi luz. A gente não pode ir lá olhar agora, mal e mal, mandaram uma sonda para o Sol, que foi capaz de chegar muito perto da superfície do Sol para pegar a informação da estrela. E nós estamos falando do Sol, a gente não está falando de todas as outras zilhões de estrelas que tem. Né? Então, como é que nós conseguimos descobrir isso? Isso aqui vai ou não vai? Vai, não. Só que agora ele... Bota de novo. Tá, entendi. Então, a primeira coisa que a gente tem é que a gente tem muita intuição. E a intuição, sim, acaba criando as histórias que a gente tenta acreditar. A minha história fui eu que acreditei, fui eu que inventei, então ela é muito razoável, e isso acabou dando origem às religiões todas. Né? Mas a intuição também, ela tem a ver com explicações de como é que a gente aprende mesmo. Por exemplo, se eu soltar isso aqui, todo mundo sabe que vai cair. Né? Em bebês muito pequenos, quando tu pega uma brincadeira, tu esconde, passa para o outro lado, eles morrem de rir. Porque para eles não é intuitivo de que as coisas continuam existindo lá atrás. Então, ver de novo é uma surpresa. Né? Então, essas intuições nós aprendemos desde pequeno como sendo a realidade e como sendo a verdade, aquilo que todo mundo sabe. Então, as coisas sempre caem para baixo.
Quando tu vai ensinar física para uma criança, um pouquinho mais do sistema planetário, por exemplo, a primeira coisa que tu tem que tentar mostrar para elas é que... eu errei de novo. É que, por exemplo, eu tenho diferentes noções de que significa para baixo. Né? O para baixo pode significar a noção sempre para baixo, mas se eu estiver em cima da superfície da Terra, o que é o para baixo? Quem estiver lá no Japão, para nós, ele está lá embaixo, né? Ou ele está para cima ou não. E essa primeira mudança que a gente tem que fazer, que, diga-se de passagem, parte da humanidade ainda não aceitou, né? Que são os terra-chato, né? Para eles a gravidade não existe, então o conceito para baixo é sempre para baixo mesmo, lá embaixo não cabe. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de começar a descobrir coisas que estão longe da superfície da Terra, estão em densidades muito maior do que a gente está acostumado, são tempos muito mais longos ou tempos muito mais curtos, 10 a menos 44, ou ao contrário, 1 bilhão de anos, a gente tem dificuldade de entender, porque eu não posso extrapolar o que a nossa intuição nos diz, que foi criada a partir dos exemplos da nossa realidade. Num tempinho pequenininho, numa velocidade pequenininha, Uma segunda coisa que tu tem é o tempo, né? O tempo, por exemplo, diz que o tempo passa igual para todo mundo, né? Mas hoje a gente já sabe que tem a relatividade. Bom, vocês já pegaram Uber na vida, né? Se vocês já pegaram Uber na vida, vocês sabem que o Uber sabe onde vocês estão. E se ele sabe onde vocês estão, a relatividade geral funciona. E se a relatividade geral funciona, o tempo não passa igual para todo mundo. Então, a gente teve que parar de imaginar aquilo que a nossa intuição fez, que nossa intuição nos levava a acreditar, que são as crenças que eu aprendi por exemplos. É isso que eu estou dizendo mesmo. Eu aprendo um exemplo, aprendo outro exemplo, aprendo o terceiro exemplo e eu generalizo a regra. Eu aprendo por exemplos. Esses que vai nos dar o sentimento familiar de realidade intrínseca é que no século XX e, portanto, no século XXI, a gente aprendeu a destruir. Tá? Então, o que a ciência fez de grande avanço foi se dar conta que o nosso aprendizado da realidade, que foi feita pelo aprendizado de criança através de exemplos, ele não serve para entender coisas fora da Terra, fora do tempo. Coisas muito pequenas, coisas muito grandes, muito densidade, muito rápida, não serve, tá? Mas o Einstein era um cara genial mesmo. E uma das coisas que ele se deu conta é que entre todas as coisas... Então, se a minha natureza, se aquilo, a minha intuição, aquilo que eu aprendi desde pequeno como sendo a verdade, eu só posso confiar nos meus limites de vida, como é que eu descubro o resto? Eu vou imaginar. Mas aí eu posso imaginar as explicações e as fés que nem eu imaginava antes, as primeiras explicações e fés. E aí eu vou dizer que ocorre porque a Terra está em cima de uma tartaruga, que está em cima de 5 elefantes, que não... E todas as bobagens. E vou brigar, porque a minha ideia é muito mais legal que a dos outros. Ou eu uso outro critério, que não é mais o critério da autoridade. É o critério dos experimentos. Então, tudo o que eu vou agora... isso que a ciência fez no último século, talvez, um pouquinho mais, século XIX, talvez, é se dar conta que eu tenho que definir muito bem medidas para eu decidir qual teoria, qual explicação vai ser a mais aceitável. E que eu posso, sim, né, tentar desvirtuar a intuição, mas não sem evidência experimental. Né? Então, o segundo exemplo da gente, além da gravidade, eu vou ter o tempo, eu vou ter o muito grande, isso aqui é muito grande. Essa figura, eu não sei se vocês já viram, isso tem uns 4 anos já que se fez. Isso é genial, é Laniakea,
Isso é um trabalho de um pessoal de Massachusetts, eu acho, foi publicado na Nature. E o que eles fizeram é o seguinte: no mundo regido por gravidade, todos os elementos que estiverem soltos no espaço, mas estão se atraindo, eles vão se atrair para os lugares, para os centros de gravidade maior. Mas, às vezes, uns são atraídos para lá, outro atraído para cá, e tu cria, assim, o nosso universo é feito de rios, de fluxos de matéria, tá? Que estão sendo atraídas por gravidade, mas que formam esses padrões que parecem rios. Vocês estão vendo? Quando a matéria está solta no espaço e ela começa a ser atraída, quanto mais perto fica do centro de gravidade, mais velocidade tudo tem. Quanto mais velocidade tudo tem, quando eles forem se colidirem uns com os outros, se tiver muita massa, vai colidir com muita força, e tu pode ter reações nucleares, e é assim que nascem as estrelas. Então, lá onde está mais brilhando, que vocês estão vendo, é os lugares onde mais formam estrelas. Isso é um super clusters de clusters. Aquele pontinho vermelho que nós temos lá é um cluster de galáxias. A nossa galáxia é enorme. Por exemplo, para os nerds que estão aqui, tá? O Star Trek ocorre dentro de uma galáxia, porque não dá para ligar para outra galáxia, tá? É a galáxia. Isso daí, aquele vermelhinho lá é Virgo, que é onde está a nossa galáxia, é um cluster de galáxias. E esse é um supercluster do que a nossa Virgo faz parte. Para eu entender tudo isso daí, o que os caras fizeram foi genial. Os astrônomos conseguiram mapear onde é que estavam indo todas as estrelas pelo redshift, porque elas ficam avermelhadas, a gente consegue ver para onde elas estão indo. Aí mapeou onde é que todo mundo estava indo, mapeou para onde deveria estar, porque pela quantidade de matéria tu pode deduzir para onde elas estão indo, e botaram num computador para ver para onde isso iria, para prever a dinâmica, e saiu isso aí. Vamos dizer assim, a bacia hidrográfica do universo, que não é uma bacia mais do que isso. A bacia a gente está sempre pensando numa coisa bidimensional em cima da superfície da Terra. Isso daí é em 3 dimensões e elas estão fugindo. Como é que nós conseguimos fazer isso? Né? Nós tivemos que abrir mão, que o tempo passa direito, que passa igual para todo mundo, que o universo é bom, que as coisas, né, esse curvo do espaço-tempo, que a gente curva espaço-tempo, que é a teoria da relatividade e a teoria quântica, né? Que, olha lá naquela, isso aí estão todos nessa daqui é a mesma figura que tem lá, mas agora sem a dinâmica, só mostrando onde estão os clusters de galáxias, e Virgo está lá numa pontinha. Tá? Isso aí é muito grande. E nós também temos um muito pequeno, que a nossa intuição não vai funcionar. Né? Eu não tenho medida de posição e velocidade. Eu não posso pensar naquilo que a gente está acostumado lá em Física 1, de não, eu vejo a velocidade desse cara, onde ele está, e eu faço todo o estudo. Não, com elétron eu não posso fazer isso, com átomo eu não posso fazer isso. Não, funciona. Né? Então quer dizer que essa troço de eu pensar uma bolinha e ela andando para lá não dá? Não dá. Mas isso não é a verdade? Não! Isso é o que tu aprendeu para as coisas que têm um certo tamanho, uma certa velocidade, uma certa energia. O resto, eu não sei. O resto eu tenho que imaginar. O resto eu tenho que fazer experimento e ficar bolando de uma maneira de fazer a teoria, fazer uma teoria sobre isso. Tá? Quem é que estava pensando? Bom, eu vou ter a Marie Curie, eu vou ter o Schrödinger, né? Eu vou ter o Dirac, eu vou ter o Feynman, eu vou ter o Hawking, todos esses caras trabalhando, tentando imaginar tudo isso, né? Como é que a gente consegue, então, fazer isso? Olha, vocês deem uma olhada ali para o primeiro dos... O primeiro dos... Se eu tenho só 2 bolinhas, eu posso dizer o lugar 1 e o lugar 0.
No segundo, eu tenho uma coisa que é de bidimensional, então, eu tenho o lugar 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Acho que agora, né, em 3 dimensões, eu posso rotular cada um dos meus pontos por 3 números. Eu não consigo imaginar 4 dimensões, mas eu consigo imaginar os outros parênteses com 4 numerozinhos. Matemática faz isso. Matemática abre a possibilidade de eu intuir coisas que eu não aprendi no dia a dia, porque eu estou pequenininha, porque eu sou devagar, porque eu estou na minha dimensão. Então, matemática é a solução para a gente conseguir se libertar da imagem limitada que a gente tem pelo aprendizado de exemplos do dia a dia. Tá? Bom, o que aconteceu? Eu perdi uma coisa que eu não sei onde é que está. Eu tinha que posto isso. O que aconteceu com a matemática? O Schrödinger consegue fazer uma equação, que é a equação de Schrödinger, né? Tá? E que, brincando com essa matemática, eu consigo trabalhar com coisas que não têm velocidade e posição, e que todas as soluções possíveis que eu consigo resolver com essa equação reproduzem todos os elementos que estão nessa tabela periódica e muitos outros. Então, eu não preciso ir até as estrelas para fazer isso, mas eu precisei sim, né, a humanidade precisou sim abrir mão da intuição que adquiriu com os pequenos exemplos do dia a dia e nas dimensões pequenas, tempos pequenos, velocidades pequenas e densidades pequenas que a gente vive. Então, na realidade, a única escapatória, a maneira de eu ter a tabela periódica, foi ter alçado o voo disso daqui. Tá? A matemática amplia a intuição, né? E o computador que a gente tem, ele é uma ferramenta inacreditável. Eu consigo, com essa visão desse fractal, que todo mundo já viu, como é bonitinho, etc., mas que é uma equaçãozinha desse tamanhozinho, só que eu acabo brincando no computador. Esses primeiros fractais, eles foram apresentados lá, foram começados a pensar no início do século XX, mas lá por 1970 eles ganharam força por causa do computador, o Mandelbrot. E aí o que a gente vê é que eu consigo imaginar coisas que antes eu não sabia fazer. E aí foi uma coisa interessante. Lá pelo início do século XX, existia um monte de teorias que estavam fazendo a lá fractais, mas que não tinha... A gente achava que elas não, de maneira nenhuma, explicavam a natureza. Porque a gente ainda estava com as naturezas lá, aquela do contínuo, do bonito, etc. Quando veio o computador e um monte mais de medidas, a matemática já estava pronta. O Newton, bem lembrado, para fazer a teoria dele, ele teve que criar o cálculo dele. O Einstein, para continuar na teoria dele e não ter que criar toda a matemática que ele teve, ele tinha um amigo lá, o Marcel Grossman, que ajudava ele nas principais teorias diferencial, de geometria diferencial. Tá? Hoje em dia, a gente já sabe que qualquer coisa que os matemáticos inventarem, qualquer coisa, qualquer estrutura lógica que os matemáticos inventarem, mais dia, menos dia, eu na natureza, do tamanho que esse universo vou encontrar um sistema que eu vou poder usar essa ferramenta criada para matemática para descrever adequadamente. Tá? Então, ela amplia a nossa intuição. A matemática é uma ferramenta para a descrição da natureza. E vocês veem que eu vou ter sistemas matemáticos formais, que são as bolinhas vermelhas lá, e elas têm relações entre elas. Eu tenho sistemas naturais que não são números. Um sistema natural não é um número. Como é que eu posso descrever essa droga com matemática? Porque eu faço medidas. Então, medida é uma coisa fundamental para a gente fazer. E ela vai instrumentar os modelos matemáticos que a gente faz, que instrumentam as predições que a gente faz, e eu posso, então, fazer observações ou experimentos para verificar se é verdade ou não, sem perguntar para o Papa.
sem perguntar para o pastor, sem perguntar para a autoridade porcaria nenhuma. Né? Então, eu vou ter um critério que vai... essa coisa, né? A matemática dá imaginação, a gente descreve a natureza, faz medidas, inventa novos aparelhos de medidas que nos permitem novas observações, que fazem a gente fazer novos modelos matemáticos. E nós estamos numa espiral maravilhosa. É maravilhosa mesmo o que está acontecendo. Eu acho que a física, agora para implicar com ele, eu acho que a física, o trabalho da física é a codificação dos sistemas, quer dizer, é o cara que traduz os sistemas matemáticos formais para os sistemas naturais e inventa as medidas, né? Então, é que faz as duas coisas à mão, né? Por isso, eu acho que a física é fundamental, não é só por causa do... Né? Então, eu vou ter... A dinâmica matemática, ela tem que... A dinâmica natural, quando eu faço um modelo, eu faço uma codificação e decodificação, a dinâmica matemática vai me fazer previsões e eu tenho que, então, olhar de novo na natureza para ver se vai... Se eu vou prever ou não. Aí eu jogo fora, se não funcionar, e tento inventar outra. Tá? Muito bem. Que isso é verdade, que isso está acontecendo agora na natureza, vocês, todo mundo, é impossível vocês não terem visto a figura do buraco negro, né? Porque uma realização da humanidade como um todo, assim, é impressionante que a gente tenha feito. Mas existem coisas um pouquinho mais antigas, por exemplo, com a figura do lado, que eu jamais teria conseguido. Cada um dos pontinhos que vocês estão vendo ali é uma galáxia, daquelas que a gente não consegue sair, né? Nem o Star Trek consegue sair. Cada uma delas é uma galáxia. Que a gente tenha conseguido fazer essa imagem, e, portanto, a imagem do buraco negro, a gente teve que acreditar em relatividade geral, em mecânica quântica, né? E cosmologia com a curvatura do espaço. Né? Senão, a gente não teria conseguido. Agora... Vocês se dão conta da viagem que é tu dizer que o espaço tridimensional é curvo? Que o tempo passa diferente para todo mundo? É uma viagem fantástica, que só vocês estão escutando a respeito dessa imaginação, dessa viagem do Einstein e dos outros, porque deu certo, porque foi verificado, porque teve aplicação. E a velocidade com que está se usando a ciência para novas aplicações, para novas, é alucinante. Né? Como é que, então, a gente descobre as coisas? Bom, primeiro a gente rompe com a intuição infantil, a gente sempre usa os experimentos e evidências como critério, a gente usa a matemática, a gente usa a computação como uma forma... com mais estamina de matemática, a gente, então, educa a nossa intuição e usa a imaginação para viagem e cada vez mais viagem. E aí, claro, faz a verificação. Tá? As consequências disso na tecnologia é impressionante. Eu vou fazer agora uma coleção de slides que eu peguei algumas das descobertas de 2019. Nós estamos em maio, gente. Tá? Isso daí é impressora tridimensional usando metal. Isso daqui é para lembrar de imunoterapia para curar o câncer. Isso não é de 2019, mas é só para lembrar o que é as lentes gravitacionais que permitiu a gente ver todo o universo. Isso daqui é controle quântico para privatização, para nem todo mundo ficar sabendo de toda a sua vida, tá? É o mapeamento do cérebro, que já está para acontecer. Armazenar informação em DNA. Isso são as primeiras plantas que germinaram na Lua. Isso é o bóson de Higgs, mas é o LHC que está surgindo agora com os novos colisores. Isso daqui é a internet quântica,
Eu chego a pular na cadeira. Tá? Então, a minha mensagem é que já está provado que isso é possível filosofar em alemão. Então, se você tiver uma boa ideia, é melhor fazer uma equação. Tá bom? Muito obrigada. Muito agradecido, professor. Então, nós temos um tempo até às 5 horas, porque eu já queria acordar. Às 5 horas vai haver aqui um ato da Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência. Eu sou o secretário regional. E nós vamos fazer um ato em defesa da universidade, tudo aquilo que vocês estão sabendo, em sintonia com a SPPC Nacional, que nesse momento está dentro do Congresso Nacional, e em 5 cidades, hoje está acontecendo o mesmo ato, mas antes disso teremos espaço para 2 horas de perguntas.